Bem-vindos a mais uma análise a fundo aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que tocam muita gente. As crises conjugais. Parece que estão cada vez mais comuns, né? Verdade. Um tema bem relevante. E para mergulhar nisso, a gente está usando como base umas ideias bem interessantes do Fábio Souza, que é psicanalista, pós-graduado em sexologia. Ele compartilhou isso num áudio que chegou para nós. Uhum. O nosso objetivo aqui é tentar entender melhor, assim, quais são as raízes dessas dificuldades nos casamentos e o que a fonte dele sugere para talvez evitar esses problemas. Exato, tentar desvendar um pouco essa dinâmica. E olha, para começar, um dado que a fonte traz e que, nossa, assusta um pouco, citando o Colégio Notarial do Brasil, em 2022 foram quase 400 mil divórcios no país. É muita coisa. Ok, vamos desconstruir isso. Sim, é um número que impressiona, né? Mostra que não é algo pontual, é um padrão. E o fascinante é tentar ir além do número e entender o que está acontecendo nas relações hoje, segundo essa análise, claro. Pois é, e uma desculpa muito comum que a gente ouve é a incompatibilidade de gênios. Mas o Fábio Souza, na nossa fonte, ele provoca, né? Ele pergunta se era tão incompatível assim, por que isso não apareceu lá no namoro? Boa pergunta. A análise da fonte sugere que essa tal incompatibilidade muitas vezes é mais um sintoma, sabe? De coisas mais profundas que não foram resolvidas. Tipo o quê, por exemplo? Bem, no namoro a dinâmica é outra, né? Talvez mais leve, mais foco na conquista. Depois, com a rotina, as responsabilidades. Se o casal não tem ferramenta para lidar com as diferenças, aí sim a coisa pega. E a principal ferramenta que falta, segundo a fonte, é a comunicação. Ah, a comunicação. Sempre ela. E aqui fica bem interessante, porque a fonte não fala só da falta de diálogo. Não mesmo. Fala da forma como se tenta dialogar. É muita acusação, dedo apontado e um ponto crucial que ele levanta. Tentar ter aquelas conversas sérias, difíceis, bem na hora que os dois estão exaltados. Nossa, sim. Ele diz que isso é quase a receita para o desastre, né? Porque nesse momento de cabeça quente, a gente entra num modo de defesa, assim. Ninguém ouve ninguém de verdade. Exato. A capacidade de entender o outro vai para o espaço. O diálogo que funciona mesmo, que a fonte propõe, é aquele feito com calma, com foco em entender o lado do outro e pensar: tá, o que nós podemos fazer para mudar isso? Faz sentido, mas isso exige uma intenção, né? Parar, esperar a poeira baixar. Totalmente. Exige criar esse espaço de propósito. O que me leva a pensar, como que se faz isso na correria do dia a dia? É um desafio. Outro ponto que a fonte traz é o que ele chama de desinvestimento depois do casamento. Sabe aquela energia toda do namoro? De planejar coisa legal, surpreender, ter tempo só para o casal. Sei bem. Aquela fase da conquista, né? Isso. Parece que depois do sim, muita gente acha que o jogo tá ganho. E aí para de investir tempo e esforço na relação. E esse desinvestimento, olhando o quadro geral, não é pouca coisa, não. A fonte sugere que é justamente esse esforço contínuo que mantém a conexão viva. A atenção, a curiosidade pelo outro. Quando isso some, Aí a relação entra no piloto automático. A distância emocional começa a crescer, é um alerta, né? para a gente continuar nutrindo o relacionamento ativamente, mesmo depois de anos. Isso conecta com outra ideia muito forte da fonte, a do contrato relacional. Ah, essa parte é ótima. Ele diz que toda relação funciona com base num contrato, mesmo que ninguém tenha escrito nada. Tem os acordos claros, explícitos, mas o problema maior, segundo ele, está no contrato implícito. Explica isso melhor. O que seria esse implícito? É aquela lista de expectativas que um dos parceiros cria sozinho na cabeça. Tipo, depois que tiver filho, é óbvio que ele vai dividir as tarefas assim. Ou, num casamento, espera-se que ela haja de tal forma. Só que isso nunca foi conversado. O outro nem sabe que essa expectativa existe, Nossa, e aí mora um perigo enorme, né? como a fonte detalha bem. Porque a realidade quase nunca bate com essa expectativa secreta. E o resultado? Frustração, Ressentimento. conflito. Exatamente. A fonte bate muito na tecla de tornar esses acordos, esses contratos, o mais explícito possível. E mais,
revisitar eles de tempos em tempos. Porque a vida muda, né? Chega filho, muda emprego, os pais envelhecem e o contrato precisa ser atualizado junto, com os dois participando. Precisa ser negociado e renegociado, com diálogo aberto sobre as regras do jogo do casal. Senão, as expectativas não ditas viram bombas relógio. Então, juntando tudo isso que a fonte traz, para tentar evitar as crises, o caminho seria cultivar um diálogo mais honesto, mas no momento certo, né? Sim, estratégico, sem ser na hora da briga. Continuar investindo na relação conscientemente, como se fazia lá no começo. Manter a chama acesa, como dizem. E trabalhar juntos nesse tal contrato relacional. Trazer as expectativas para a mesa, negociar. É isso. Perfeito. A mensagem que fica da análise é essa. Relação forte não nasce pronta, é construída, dia após dia. Exige esforço dos dois, vontade de entender o outro, flexibilidade para mudar. E claro, essa comunicação que vai fundo, que toca no que cada um realmente precisa e espera. Sem dúvida. Bom, então, recapitulando as ideias centrais que essa análise do Fábio Souza nos trouxe. Comunicação que constrói, investimento contínuo e acordos claros e vivos. Parecem ser pilares importantes para relações mais resilientes, né? Com certeza. E para deixar uma reflexão final, pensando nessa dinâmica dos contratos relacionais que a fonte descreveu, e como esses acordos implícitos podem ser traiçoeiros, que passinho pequeno, talvez bem concreto, um casal poderia dar, quem sabe ainda hoje, não para fazer uma revisão formal, mas só para começar a tornar uma daquelas expectativas não ditas um pouquinho mais visível, um pouquinho mais conversada.